Você já parou para pensar por que você sente que precisa ser algo a mais? Não melhor que ontem, mas melhor que todo mundo. Como se existir por si só não fosse suficiente. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas em algum lugar aí dentro existe essa sensação de que a sua vida precisa ser diferente, maior, mais significativa. E se eu te disser que esse pensamento pode ser exatamente o que está te travando, isso não é uma ideia nova, muito antes de redes sociais, comparação constante ou essa necessidade moderna de ser alguém. Friedrich Nietzsche já observava algo parecido. Ele percebeu que o ser humano tem uma tendência curiosa, não apenas viver, mas precisar justificar a própria existência. E quando essa justificativa não existe, ou não parece suficiente, surge um desconforto difícil de explicar. Agora pensa comigo, se você acredita que precisa ser especial, automaticamente você cria um padrão alto, difícil, às vezes impossível. E tudo que você faz passa a ser medido por esse padrão. Um passo pequeno não serve, um progresso lento não parece válido, um erro vira prova de fracasso. Percebe como isso começa a distorcer a realidade? Porque a vida real não funciona assim. A maioria das coisas importantes começa de forma comum, sem destaque, sem reconhecimento, sem certeza. Mas quando você está preso na ideia de ser especial, você perde a capacidade de lidar com o comum. E isso é mais sério do que parece, porque aos poucos você começa a evitar qualquer situação onde você possa aparecer comum. E isso inclui começar algo novo, errar, não saber, não ser bom de primeira. Ou seja, tudo que realmente faz alguém evoluir. Nietzsche criticava muito essa necessidade de aprovação invisível. Essa ideia de que a vida precisa ter um significado grandioso, antes mesmo de ser vivida. Para ele, isso era uma forma de fuga. Fuga da responsabilidade de construir algo real. Porque construir algo real é lento, é imperfeito, é frustrante. Mas principalmente, não parece especial no começo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quantas vezes você já adiou algo importante? Não porque não podia fazer, mas porque não queria fazer de forma imperfeita. Isso parece disciplina, mas muitas vezes é medo. Medo de quebrar a imagem que você tem de si mesmo. Porque quando você acredita que é ou deveria ser especial, qualquer evidência contrária incomoda. Então o que a mente faz? Evita situações que testam você de verdade. Evita riscos. Evita exposição. E depois, chama isso de falta de motivação. Mas não é falta de motivação, é proteção de identidade. Isso conecta com algo muito forte dentro da psicologia. Carl Jung falava sobre a persona, a máscara que você cria para lidar com o mundo. Mas existe um detalhe tão importante que pouca gente percebe. Essa máscara não serve só para os outros. Ela serve para você também. Você começa a se acreditar nela, a sustentar ela, a proteger ela. E quando a realidade ameaça essa imagem, você trava. Agora tudo começa a fazer sentido. A procrastinação, o perfeccionismo, a dificuldade de começar, não são falhas de caráter. São sintomas de um conflito interno. De um lado, quem você acha que deveria ser. Do outro, quem você realmente é agora. E quanto maior a distância entre esses dois, maior a paralisação. Nietzsche tinha uma visão interessante sobre isso. Ele acreditava que o ser humano precisava criar valor, mas não baseado em expectativas externas ou ilusões grandiosas, e sim a partir da realidade, do que é possível fazer agora, do que pode ser construído, sem fantasia, sem idealização exagerada, porque quando você tira a necessidade de ser especial, algo curioso acontece. Você começa a agir sem tanto peso, sem tanta cobrança, sem precisar provar algo o tempo todo. Você simplesmente faz. E fazer, mesmo pequeno, sempre supera pensar perfeito. Talvez o problema nunca tenha sido sua falta de disciplina. Talvez tenha sido o tamanho da expectativa que você colocou sobre si mesmo. Porque quanto maior a imagem, maior o medo de não alcançar. E quanto maior o medo, maior a tendência de evitar. Então, no fim,
Não é sobre se tornar alguém extraordinário. É sobre parar de usar essa ideia como desculpa para não começar. Porque enquanto você tenta ser especial, você continua parado. Mas quando você aceita ser comum pela primeira vez, você tem a chance de construir algo real. E isso levanta uma pergunta que talvez seja mais importante do que parece. O que você faria hoje, se não precisasse ser especial para começar?